Ouvi muito ao longo da minha vida. Nesse momento eu era um final adolescente para início da vida adulta. Eu escutava muito assim: o dia que o Eurico não estiver mais aqui entre nós, o Vasco está resolvido. Vai se pacificar o clube. E a gente viu qual é o cenário. O teu pai faleceu tem 5 anos. A gente teve a eleição de 2020, sem a presença dele aqui já. E talvez não sei se porque a de 2017 foi bem complicada, com a questão da Urna 7 também. Mas uma das eleições mais conturbadas. Tem uma eleição, anula, faz uma online. Por que que o Vasco é esta praga politicamente? Por que que o clube é tão esfacelado? O Vasco tem mais grupo político do que partido político no país para uma eleição presidencial. Por que que tem tanto ódio e tanta divisão dentro do Vasco? Uma coisa que a gente discutia muito, e eu acho que isso já nem existe mais também, que a doença política do Vasco, ela foi crescendo tanto que, na minha modesta opinião, ela chegou até o torcedor. Eu lembro que até aí, mais ou menos, a gente tinha um cenário que o torcedor do Vasco ele era extremamente unido. Tudo que o Vasco precisava de campanha, a galera se abraçava e ia fazer. De uns anos pra cá, e eu vejo muito culpa disso de comunicadores raivosos também, eu vejo que o pau comia internamente em São Januário, entre os beneméritos, os conselheiros, os vice-presidentes, o pau comia lá. O torcedor ficava assim: porra, se esses caras fossem unidos igual a gente, não tinha clube no Brasil pra bater de frente com o Vasco. E, infelizmente, principalmente eu vejo isso muito claro, talvez por causa da rede social também, de 2020 pra cá isso piorou muito. A gente está vivendo a era dos torcedores de candidato. Você vê claramente algumas pessoas que colocam à frente o candidato dele, seja o Levin, seja o Salgado, seja o Júlio, seja o Sérgio Frias, falando dos players da última eleição, e às vezes o Vasco em segundo plano. Se não for o meu candidato que tá aí, eu torço contra mesmo, que se dane. Isso me entristece muito. Eu acho que as pessoas... E isso chegou no torcedor. Mas agora eu quero ouvir de um político, né? Por que que o Vasco é esta merda toda que a gente tá vendo? Por que que o clube é essa brigaria toda, essa desunião desenfreada? Porque as relações movidas pelo ódio, elas só crescem enquanto você fica alimentando elas, elas crescem cada vez mais e numa velocidade cada vez maior. E a pessoa não consegue enxergar que aquilo, de uma certa forma, uma hora se vira contra ela. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Concordo muito. O Vasco está plantando ódio há anos e anos e anos e está colhendo ódio. Enquanto insistir em plantar ódio, vai colher ódio. Então, cabe a quem tiver realmente representatividade, estiver representando a instituição, dar um basta nisso e dar uma ruptura total com esse ciclo de ódio. Se alguém não tomar a frente para fazer isso, nunca vai acabar. Nenhum ser humano hoje é capaz de gerir o Vasco. Nenhum. Se não houver uma ruptura drástica no ciclo de ódio que existe. Então, não adianta eu querer a todo custo ganhar a eleição batendo no Salgado, ou denegrindo o Júlio Brandt, ou agredindo o outro. Eu tenho que fazer um processo eleitoral de convencimento das pessoas pelo que eu posso entregar. Pelo que eu posso representar sentado na cadeira de presidente do clube. Não porque eu não sou melhor do que você, porque você é ruim. Você também pode ser bom. E eu ser um pouco melhor, o mais indicado para estar ali naquele papel. O Salgado não se torna uma pessoa ruim porque ele fez uma administração ruim no Vasco. Ele se torna, hoje, na minha concepção, ele se torna uma pessoa incapaz de gerir o Vasco. Mas isso não transforma ele num monstro, num bandido, muito pelo contrário. Uma coisa é a pessoa física, outra coisa é o dirigente. Muito pelo contrário. As pessoas são constantemente transformadas em bandidos, em safados, em incompetentes. E você não é incompetente de uma maneira geral. É ali daquela determinada função. Então, infelizmente, para nós todos vascaínos, o Salgado se demonstrou um cara incompetente para gerir o clube. Assim como algumas pessoas que estão ao lado dele se demonstraram incompetentes para estar na liderança ou no cargo. Mas podem contribuir em outras áreas, podem contribuir em outras coisas. O Salgado é um cara brilhante de mercado financeiro, brilhante em termos de investimentos. Está lá a carreira dele, a vida dele está aí. Pode ser que ele ajude o Vasco com alguma coisa em relação a isso. Então, mas
na gestão de um total do clube, ele, infelizmente, não teve capacidade. Os resultados desportivos e institucionais respaldam essa opinião. Mas essa minha opinião em relação a esse desempenho não pode me transformar num inimigo dele ou não achar ele uma pessoa ruim. Não tem... Eu posso ter outros motivos para isso. Mas se não, eu não preciso crescer pisando na cabeça de ninguém. Essa é a principal coisa numa eleição do Vasco hoje. As pessoas têm que ir lá, demonstrar as suas qualidades, o que ela pensa que é melhor para o Vasco. Eu tenho lá meus princípios básicos do que eu penso para o Vasco, que são poucos e são simples. Quem acreditar nisso, me apoia. E se a maioria acreditar em outra situação, eu vou estar disposto a entregar algo que eu possa ajudar. Eu, por exemplo, acho que no Vasco hoje, poucas pessoas têm a expertise de futebol que eu tenho. Então, eu acho que eu posso contribuir de alguma maneira, aconselhando, ou numa reunião, ou num momento de dificuldade, como você vai se posicionar. Tipo, o posicionamento que o Vasco teve lá da SAF foi péssimo no último. Eu posso aconselhar, não faz isso, não vai por ali, porque eu já vivi isso algumas vezes e não deu certo. Faz por esse caminho, porque nesse caminho deu certo. Então, essa expertise toda, como tem inúmeras pessoas que podem contribuir com o Vasco em diversas áreas. Então, todo mundo tem que ser aproveitado. O Vasco está num momento que todo mundo tem que ser aproveitado, todas as forças têm que ser aproveitadas. Não, todas as pessoas, as melhores pessoas não vão estar do meu lado, como não vão estar do lado de candidato nenhum. Nenhum candidato vai conseguir reunir todas as melhores e as maiores elas estão espalhadas, até porque a rivalidade está muito grande, o ódio está muito grande, as pessoas não se falam de um grupo. Quando você fala que você é amarelo, você já vira odiado no roxo, no branco, no preto, que agora é tudo colorido. Então, por isso que eu fiz questão de me lançar candidato sem apoio de grupo político nenhum. Meu grupo político é o Vasco. Quem quiser apoiar o Vasco, quem quiser estar seguindo... Eu não dou cargo para grupo político nenhum, eu dou cargo para pessoas competentes e que possam ajudar o Vasco. Independente se ela... O meu maior projeto é não definir realmente as pessoas antes de sentar na cadeira, porque é quando você senta na cadeira que você pode realmente abrir o leque, buscar um cara de uma chapa, buscar o cara de uma outra chapa para contribuir. Tem gente boa em tudo quanto é lugar, tem vascaíno que capaz de ajudar e com vontade de ajudar em todas as chapas, senão também não estavam envolvidos. Mas eles não podem aparecer só de 3 em 3 anos no processo eleitoral. Eles têm que estar no dia a dia do clube, para contribuir com o clube. Então, eu acho que isso é o ponto principal, e acho que todos os candidatos deviam ter esse pensamento, mas eu com certeza tenho, assino, registro, faço o que eles quiserem, que vai ser dessa maneira, porque é a maneira que eu acredito que o Vasco tem para sair do buraco.